pessoal, tudo bem? Professor Hélio trazendo uma aulinha para vocês aqui sobre geologia. Sim, a geografia utiliza-se da geologia para estudar a história geológica do nosso planeta, ou seja, as rochas, elas contam a história geológica do nosso planeta a partir aí dos seus 4,55 bilhões de anos, né? 4,6 bilhões, que é a data da criação do nosso planeta, tá? Então o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos trabalhar aqui a geologia, geomorfologia, que estuda as mudanças, transformações no relevo. Vamos trabalhar rochas, minerais, e isso é muito mais legal do que a gente imagina, porque eles podem contar a história, literalmente, do nosso planeta. E hoje, vou contar mais pra frente para vocês, nós só sabemos a história do nosso planeta, a data da origem do nosso planeta, graças a algo que veio lá do espaço, veio fora do nosso planeta, que conseguiu nos dar essa informação através de um pesquisador aqui há décadas e décadas atrás. Legal? Então vamos trabalhar rochas, conceito de rochas, formação, tipos, tá? Minerais, suas características e os agentes formadores do relevo. Legal? Então chega de conversa e vamos lá. Bom, primeira coisa para nós trabalharmos, gente, são as eras geológicas. Para que nós possamos entender aí esses 4,6 bilhões de anos, né? Que é a data do nosso planeta, o tempo geológico que ele tem, nós periodizamos isso, tá? Em lapsos temporais, certo? E aí nós colocamos em uma tabela onde nós vamos ter éon, vamos ter eras, vamos ter período, tá? Vamos ver tudo isso com calma. Então, o tempo geológico, ele vai nos trazer exatamente isso, ó. Éons, que são lapsos de tempo maiores, eras, que são lapsos de tempo menores, períodos, menores ainda, épocas menores e idades menores. Nós temos que tomar cuidado com a terminologia, né? Dizer, a era é um período de tempo. Não, não podemos usar período porque já tem ali. Legal? Então vamos ver aqui, ó. O tempo geológico, observe comigo, ele vai trazer o seguinte. Tempo geológico. Vamos lá, nós sempre vamos começar a analisar a nossa tabela pela parte de baixo. Então, eu tenho éon, são duas principais, criptozoico, embaixo, e fanerozoico, ok? Você vai observar que os mais antigos, ó, partindo aqui ó, do azoico, arqueozoico e proterozoico, são os mais antigos, ou seja, então 4,6 bilhões de idade do nosso planeta está aqui, ó. Vamos puxar para a parte verde, onde diz características. Ó, o que nós temos aqui na última linha? Terra sem vida, ok? Porque ela começou aqui, é a origem do nosso planeta. Então voltemos, vamos fazer a análise aqui, ó. Primeira coluna da esquerda para a direita, em laranja, eu tenho éon. Depois, dentro de éon, eu tenho eras, né? Eu tenho, partindo lá de baixo, azoica, arqueozoica, proterozoica, lá no criptozoico. Depois, já no fanerozoico, eu tenho a era paleozoica, que parte de 350 milhões de anos para menos, né? Depois, a mesozoica, que tem esse termo meso porque está no meio, tá? E a cenozoica, que é nova, mais recente. Aí nós diminuímos ainda mais o nosso lapso temporal, nós colocamos em períodos. Eu quero saber, poxa, professor, mas então eu quero saber que a era mesozoica, que abrange um período de 170 milhões de anos, tá? Ela, o que tem nessa era? Muito bem, então nós temos três períodos lá: Triássico, Jurássico e Cretáceo. E esses são importantes porque eles abordam respectivamente, ó, o surgimento no Triássico, o domínio no Jurássico e a extinção no Cretáceo dos grandes répteis chamados de dinossauros, ok? Você já está acompanhando e está vendo que logo na coluna aqui da direita, em verde, eu tenho as características e nós vamos trabalhar todas elas. Então, começamos aqui com a Mesozoica, pegamos o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, tá? Vamos pular aqui para a época. Professor, não tem época? Não, nessa classificação do Mesozoico não tem época, porque a época é um lapso temporal mais curto, tá? Que vai a partir aqui, ó, pegando do terciário, que são 70 milhões de anos, até os dias atuais, tá? Então não temos essa divisão no Mesozoico. Mas nós temos características gerais. Então falamos aqui, ó, né? O surgimento, domínio e extinção dos dinossauros, grande atividade vulcânica extremamente forte, tá? Uma atmosfera extremamente agressiva para o desenvolvimento das formas de vida, né? Uma quantidade muito grande de gás carbônico, inclusive outros gases até tóxicos, né? As florestas de coníferas e formação das primeiras jazidas de petróleo, que nós vamos trabalhar muito mais à frente, que está relacionado aí a uma das grandes 5 extinções que ocorreram no nosso planeta, tá? E no Brasil, o que nós temos? Derrame vulcânico na bacia aqui do Rio Paraná, tá? O que é chamado de derrame de Trap. Nós vamos ver mais pra frente. Legal? Então aqui eu peguei a Mesozoica pra gente ver. Muito bem. Voltamos um pouquinho aqui, ó, para você ver. Professor, e anteriormente, o que nós tínhamos? Vamos pegar aqui, ó, do início, tá? Pegamos a azoica, chegamos aqui nas características gerais. Eu tenho resfriamento do planeta, tá? Então o planeta ele foi se resfriando gradativamente até chegar à característica que nós temos hoje. As rochas foram se resfriando
tá? Lentamente até eles terem essa característica, ok? Subindo um pouquinho no Arquerozoico, nós temos as primeiras rochas, né? Formação aqui das jazidas de minério, ferro, manganês e cobre, tá? Importantes minérios, principalmente para a indústria hoje, atualmente, né? Extremamente importante, inclusive para exportação, e origem da vida, tá? Subimos aqui no Proterozoico, né? Onde nós temos um período que você sobe um pouquinho aqui, ó, período, olha lá, ó, é chamado de Algonquiano. Primeiras rochas sedimentares. Nós vamos ver que existe um ciclo das rochas, tá? Em que elas se transformam devido à alta pressão, principalmente, e temperatura, há um ciclo de transformação dessas rochas. Isso faz com que surjam novas rochas e o aglomerado desses minerais, a junção desses minerais com altas temperaturas, vai dar origem a cores, formas, densidade e dureza diferente, o que faz com que nós tenhamos rochas realmente incríveis e minerais incríveis. Nós vamos falar mais para frente da ametista, da formação vulcânica dela, que também é muito legal, ok? Muito bem. Vamos subir um pouquinho mais aqui, ó, professor. 350 milhões de anos, ó. Eu tenho diversos períodos, ó, partindo do Cambriano até o Permiano. E isso é muito interessante porque nós, aqui do Cambriano, né, até o Cretáceo, aqui em cima, nós tivemos 5 grandes extinções em massa. 5, em que a vida foi praticamente extinta no nosso planeta. 5 vezes. Nós estamos vivendo aí em 2020 um período complicado, né, com enchentes em determinados lugares, né, avanço de nuvens de gafanhoto, epidemias, mas não se esqueçam que o nosso planeta já teve a vida extinta, praticamente 9 entre 10 espécies praticamente desapareceram 5 vezes. 5 grandes extinções em massa, ok? Então isso é muito mais comum na história do nosso planeta do que nós possamos imaginar. Vem comigo, vamos voltar para cá, pegar as principais características. Professor, eu pego a Paleozoica, vamos puxar somente a Paleozoica aqui, ó, em verdinho. Acompanhe comigo, ó. O que nós temos? Características: anfíbios, tá? Peixes em formação, né? Peixes, formação das coberturas vegetais. A gente vai observar o surgimento de diversas florestas e variedades botânicas muito complexas e muito interessantes, tá? Grandes glaciações, tá? Então, período que o nosso planeta resfria-se, as condições atmosféricas mudam, há uma diminuição da temperatura devido a diversos fenômenos, diminuição da radiação solar, entre outras características atmosféricas, e o planeta ele congela literalmente, tá? Outro fenômeno que ocorre também, grandes extinções aí, somente as espécies mais adaptadas e fortes acabam sobrevivendo, tá? E formação das primeiras jazidas aí de carvão mineral, extremamente importante. Vamos relembrar um pouquinho, formação do carvão mineral. Pegamos exatamente esse período aqui, ó, lapso de 350 milhões de anos aqui. O que nós tínhamos? Para você ter uma ideia, nesse período os vegetais eles estavam se adaptando, estavam se desenvolvendo. Então, nós tínhamos, você vai observar aqui, ó, que as florestas surgiram aqui, ó, observando a formação das coberturas vegetais. E o que aconteceu? Algumas pequenas formas de vida, como por exemplo micro-organismos, não tinham surgido. Né? Cupins, por exemplo, não haviam surgido, né? E outras formas de vida não estavam adaptadas ainda a fazer o que? A decomposição das árvores, de determinados tipos de vegetais. Mas por quê, professor? Porque exatamente nesse período, o que aconteceu? Surgiu uma espécie de uma molécula amorfa de planta que é chamada de lignina. E essa molécula de lignina, ela tinha uma característica que era o quê? É dar rigidez e flexibilidade para as plantas. Então, o que acontece? Tá? Antes disso, as plantas elas cresciam, certo? E a própria força do vento fazia com que elas quebrassem, os animais passando faziam com que elas quebrassem, então elas não eram resistentes. Com o surgimento dessa lignina, nessa característica evolutiva, né, elas têm mais resistência e durabilidade, então elas conseguem ter um crescimento vertical. E aí que surgem as grandes florestas. Poxa, professor, que legal, aí que surgem as florestas. Exatamente, por conta de uma característica evolutiva. Mas tem uma característica interessante, é o quê? Não havia micro-organismos ainda adaptados para conseguir decompor os vegetais que continham essa molécula, a lignina. O que acontecia? As árvores cresciam, se desenvolviam, chegavam até o final do seu ciclo de vida, morriam e não se decompunham. Já parou para imaginar? Né? Milhões e milhões de árvores que não se decompunham. Então elas eram soterradas, não se decompunham, soterradas durante milhões e milhões de anos, né, sofrendo alteração de temperatura, pressão e calor, e toda aquela matéria orgânica da planta era substituída essencialmente por minerais. Então o que acontece? Ela se transformou em carvão mineral. Esse que é o conceito do carvão mineral, que algum dia já foi uma árvore, mas ele foi substituído a sua matéria orgânica essencialmente por minerais. E aí que tem o surgimento dele. Legal? No Brasil, voltamos aqui. Bacias sedimentares aqui, ó, principalmente no Rio São Francisco, no Nordeste, né? No Paraná, e Bacia do Paraná, e formação das jazidas de carvão mineral na região sul. Inclusive aqui no sul de Santa Catarina, região de Criciúma, nós temos exploração aí de carvão mineral. Legal? Subimos mais um pouquinho aqui, ó, na nossa tabela, tá? Falamos aqui do Mesozoico, né, com a formação dos dinossauros.
Legal? Subimos um pouquinho, professor, eu quero chegar na Cenozoica. Olha lá, era Cenozoica, pega até 170 milhões de anos atrás, né? Lembrando que em 65 milhões de anos atrás aqui nós trabalhamos com o processo de extinção dos grandes répteis, do dinossauro, né? Última extinção em massa que ocorreu, segundo a teoria mais aceita do asteroide, que havia sido desviado por contato com corpos celestes no espaço, né? E acabou entrando em órbita do nosso planeta e se chocou aqui com o nosso planeta na região do México, onde nós chamamos de Península de Yucatán, que fica ali no México, tá? Parte da cratera ainda é visível e a outra parte acabou sendo coberta por água. Tudo isso, vocês sabem, acabou gerando consequências climáticas catastróficas, né? Mudança da temperatura, aquecimento, resfriamento, né? Uma grande nuvem de poeira que durante algum tempo acabou tomando os céus, impossibilitando a penetração da radiação solar. Por consequência disso, alterações climáticas, né? Os vegetais não poderiam fazer fotossíntese, animais herbívoros sem alimento, animais carnívoros que se alimentavam desses, também posteriormente ficando sem alimento, houve uma grande extinção em massa. Quem que proliferou a partir daí? As bactérias, né, com a grande decomposição de todos esses animais, tanto na Terra quanto nos oceanos. Você pensa, beleza, agora acabou. Não, as próprias bactérias acabavam gerando um gás tóxico que era chamado de sulfeto de hidrogênio. Então, as poucas formas de vida que ainda sobreviviam acabavam morrendo por consequência disso. No oceano, o que aconteceu, professor? Olha, no oceano, o que nós temos? A redução da quantidade de oxigênio, por consequência disso, muitas formas de vida morreram, né? Muitas algas, formas de vida minúsculas morreram, e acabavam se depositando lá no fundo do oceano. Tá? Isso vai ter uma característica muito grande, muito importante, principalmente na formação do petróleo. Tá? O petróleo está muito relacionado a esses micro-organismos e criaturinhas que morreram no oceano, se decompunham, foram soterrados, tá? Com o passar dos milhões de anos. Houve então toda a alteração físico-química que acabou culminando na formação do petróleo e do gás natural. Legal? Então aqui nós temos, vamos puxar para o período terciário, 70 milhões de anos. Chegando mais para a direita, nas características gerais, dobramentos modernos, como cordilheira dos Andes, Andiana, né? E o surgimento dos mamíferos. Professor, dobramentos modernos. Gente, isso aqui é movimento de placas tectônicas. Contato de placas tectônicas, olha só, convergindo, tá? Vai ocorrer o que nós chamamos de dobramentos. Uma placa, ela mergulha sob a outra sobe. O que vai acontecer aqui, ó? Vai surgir essencialmente formação de montanhas. É o que acontece com a Cordilheira dos Andes, é assim que ela se formou. Duas placas convergentes que vão na mesma direção. Legal? Surgimento dos mamíferos, né? E todos os outros animais que descenderam, evoluíram a partir deles. E no Brasil, bacias sedimentares do Pantanal, Mato Grosso do Sul e da Amazônia. Lembrando que essas regiões aqui do Pantanal e da Amazônia, né? Nós temos planície, a planície pantaneira e a porção de planície da Amazônica, onde nós temos aí o que nós chamamos de bacias sedimentares. O que é isso, professor? Bacias sedimentares são áreas do relevo que servem de depósito para sedimentos, tá? Que vêm das porções de maior altitude até chegar nas porções de menor altitude. Legal? Então isso são as nossas bacias sedimentares. Elas vão receber os sedimentos das áreas mais altas, de maior altitude, até que se acumulam ali na região. Por isso que o nosso rio Amazonas ele tem essa característica curva, né? Vocês observaram que ele é cheio de curvas. Então nessas curvas ele também acaba acumulando sedimentos. Legal? Professor, por que o rio Amazonas é um rio de planície? Porque se você observar, olha, acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui nessa mão a nascente do rio Amazonas, né? Conjunção Rio Negro, Rio Solimões, Rio Amazonas. E aqui eu tenho a foz do Rio Amazonas. A diferença de altitude é só de 75 metros. 75 metros é muito pouco, né? Então um rio que não tem corredeiras, um rio que não tem cachoeiras. É um rio tipicamente de planície. Legal? Muito bem. Subindo um pouquinho mais para a gente explorar a nossa última tabela aqui, ó, né? Últimos itens, que já chegam mais próximo do nosso tempo atual, é a Era Cenozoica. Olha para mim, Cenozoica eu pego a partir de 70 milhões de anos, certo? Período aí pós extinção dos dinossauros, né? Pega esse período de 65 milhões de anos para cá, então a gente arredonda para 70, até o quaternário, que é 1 milhão de anos. O que eu tenho aqui nesse período? Puxa para a época em laranja, eu tenho Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Tá? São épocas divididas aqui, ó, em lapsos temporais mais curtos. O que eu posso trabalhar aqui? Ó? Até o Oligoceno, dobramentos modernos, né, que nós já colocamos aqui, falamos da Cordilheira dos Andes. Vamos subir um pouquinho mais aqui, ó, no Pleistoceno e Holoceno. Surgimento do homem e atuais continentes e oceanos, né? E a última glaciação.
Tudo isso nós vamos trabalhar mais à frente. Vamos falar sobre o surgimento dos hominídeos na África, vamos falar sobre as teorias de migração e desenvolvimento deles, né? Vamos falar da deriva dos continentes. Então é um tema muito legal, muito interessante de se trabalhar, ok? Então essa primeira aulinha, primeiro contato, foi só a interpretação da tabela e mais para frente a gente vai trabalhar todos esses conteúdos. Legal? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.